entrando na questão da tributação, nós temos dois assuntos que sempre voltam ao noticiário, que sempre são recorrentes. Um é a Lei Candir, e aqui eu estou falando sobre exportação. E o outro é o Convênio 10097, e aqui eu estou falando sobre comércio interno. A Lei Candir é a isenção de ICMS para exportação de determinados produtos, ok? E o Convênio 100 é a isenção ou a redução de ICMS para o tráfego de insumos entre estados aqui no Brasil. Esses dois assuntos sempre voltam ao noticiário. Recentemente, o Convênio 100 ele foi renovado. Recentemente, discutiu-se muito com relação à Lei Candir. O ponto aqui é que muito produtor rural desconhece a existência dessa lei e desse convênio. Muito produtor rural se sente perdido para atuar com essa lei, com esse convênio. E dessa forma, eu trago para os senhores como uma interessante oportunidade. Por que não se aprofundar nessa lei? Por que não se aprofundar nesse convênio e oferecer aos produtores como uma interessante oportunidade, ou auxiliá-los da melhor forma em relação à Lei Candir e em relação ao Convênio 100. Outro ponto interessante é a questão do ITR. Infelizmente, eu tenho lido algumas reportagens que geram uma certa confusão ao chamar o ITR de IPTU rural, tá? Infelizmente, eu tenho lido muito em relação a isso, o que acaba até causando uma certa confusão no próprio produtor rural, né? A confusão por quê? IPTU a gente está falando de um imposto municipal, quando ITR a gente está falando de um imposto federal. Ok? E no meio de tudo isso, nós temos o produtor rural buscando informação, tentando entender o contexto e precisando cada vez mais de auxílio e precisando cada vez mais de orientação. E recentemente nós tivemos algumas mudanças no ITR, o que acabaram deixando o produtor rural cada vez mais confuso dentro desse contexto.